Então, bacana. Então, a nossa aula de hoje ela vai ser sobre as configurações básicas de amplificadores operacionais, beleza? Então, a gente vai tratar de 3 configurações específicas de amplificadores operacionais, que vão ser as configurações mais simples que a gente vai poder trabalhar. O amplificador diferencial, o amplificador inversor e o não inversor, beleza? Então, a gente vai ver como é que eles funcionam, vai tirar a função de transferência deles e vai fazer alguns exercícios em cima disso. No final, eu abro o Proteus e a gente vai simular os circuitos para compensar, digamos assim, a parte prática que a gente não vai conseguir fazer, beleza? Então, depois, no final, abro o Proteus e mostro lá para vocês o processo simulado para a gente fazer algumas análises, beleza? Então, vamos lá. Então, beleza, bacana. Aqui alguns pontos do amplificador ideal que a gente tem que levar em consideração, ok? Então, um primeiro ponto extremamente importante vai ser a impedância de entrada infinita, ok? Então, a gente sempre quando for fazer análise tem que lembrar disso. O segundo ponto é que a impedância de saída vai ser nula. O terceiro é o ganho de tensão infinito. E o quarto ponto é a ausência de qualquer limitação de frequência e amplitude. Beleza? Então, a gente tem esses 4 pontos aqui para levar em consideração quando a gente está fazendo alguma análise do nosso circuito com amplificador operacional. Beleza? Então, todos esses 4 pontos, eles vão ser úteis para a gente quando a gente for gerar a nossa função de transferência. Beleza? Chatzinho pulando aqui. Só não estou ouvindo. Espera aí, galera. Beleza. Galera, ajuda o Júnior aí. Quando conseguir, Júnior, avisa nós aí que deu certo. Beleza? Então, essas 4 características aqui vão ser extremamente importantes para a gente. Ok? Além dessas 4 características aqui, vai ter uma outra característica que a gente vai levar em conta também quando a gente for gerar a análise dos nossos amplificadores operacionais, que é o terra virtual que a gente chama, beleza? Então, existe o terra real, existe o terra virtual. O que é o terra real? O terra real, ele é realmente um terra, um ponto de escoamento de corrente, ou, no caso, um ponto de escoamento de elétrons do nosso sistema. O nosso terra virtual, ele vai ser um ponto específico aonde a tensão ali é zero, mas não necessariamente eu posso fazer o escoamento de corrente, beleza? Então, terra real é terra, né? É um sistema de aterramento que eu posso usar, e o terra virtual, ele vai ser o que a gente chama de referência, beleza? Então, no caso, a gente já conhece o terra virtual, só que a gente nunca tinha nomenclado dessa forma como sendo terra virtual, beleza? Então, qualquer ponto de referência, onde a minha tensão é zero, mas não necessariamente é um ponto de aterramento, onde eu posso ter o escoamento de corrente, a gente chama de terra virtual, beleza? Terra real vai ser referência zero também, mas eu posso fazer escoamento de corrente, ok? Por que isso vai ser importante para a gente? Porque o amplificador operacional, ele tem essa característica onde ele consegue trabalhar com o terra real e o terra virtual. E a gente vai ter vários pontos de terra virtual que vão ser importantes para a nossa análise, beleza? No caso, a gente vai ter alguns pontos onde a gente vai ter o que a gente também chama de curto-circuito virtual. Então, a gente vai ter um terra real e a gente vai ter um terra virtual dentro do mesmo circuito,
justamente por causa de um curto virtual que a gente vai ter, beleza? Já vamos ver isso. Então, seguindo aqui. Então, essa aqui, característica lá de terra que eu falei para vocês, virtual. E aqui, para a gente tentar analisar essa relação entre terra real e terra virtual e esse curto-circuito. Então, vamos pegar e vamos olhar aqui essa figura A. Beleza, galera? Nessa figura A, o que, que a gente tem? A gente tem uma tensão de sinal entrando no positivo, beleza? E a gente tem um VO entrando no negativo, ok? Então, aqui, nessa parte em específico, a gente tem a realimentação, beleza? Então, nessa parte onde o meu VO está sendo recolocado no VI, é a nossa realimentação, beleza? E travou aqui. Então, saiu do VO, voltou para a entrada, é realimentação. Era assim deu certo. Show de bola. Então, o Júnior está com a gente. Então, isso aqui é a nossa realimentação. Beleza? Essa realimentação, ela vai causar um negócio que a gente chama de curto-circuito virtual. Beleza? Que vai ser justamente o quê? Essa tensão VS que vai entrar na nossa entrada positiva, ou seja, essa tensão aqui que vai estar entrando na entrada positiva, ela também vai aparecer aqui na nossa entrada negativa. Ou seja, obrigatoriamente, quando a gente está fazendo um sistema onde eu coloco uma tensão na positiva, essa tensão ela vai aparecer na negativa, beleza? Isso aqui é o que a gente chama de curto-circuito virtual. Então, se eu colocar 1 volt na entrada positiva, o que vai aparecer na entrada negativa também é 1 volt. Ou seja, consecutivamente, eu estou curto-circuitando a entrada negativa com VO, o que aparece no VO também vai ser 1 volt. Beleza? Então, esse curto-circuito virtual aqui, o que, que ele faz para a gente dentro do circuito? Ele faz com que a tensão que exista na entrada positiva também exista na entrada negativa. É um curto-circuito. Por que, que a gente chama esse curto-circuito de curto-circuito virtual? Porque, no caso, eu não tenho um curto real entre a entrada positiva e a entrada negativa. Beleza? A gente viu lá na estrutura do amplificador operacional que ele é um conjunto de transistores. Então, eu não tenho um curto real físico acontecendo ali, mas eu tenho um curto-circuito virtual acontecendo, que faz com que toda a tensão que apareça em uma entrada apareça obrigatoriamente também na outra entrada. Aqui, o escoamento de corrente acontece pelo terra real que está aparecendo aqui, ó, Tomás. Beleza? Daí eu poderia ter mais escoamento lá para frente. Ok? Então, a ideia aqui é que a gente entenda esse curto-circuito. Beleza, galera? Obrigatoriamente, sempre quando a gente for fazer análise, sempre quando a gente for fazer a parte prática do nosso sistema, a gente vai ter que lembrar que existe um ponto de tensão aqui na entrada positiva e esse ponto de tensão ele vai ser, entre aspas, sobrescrito aqui na entrada negativa por causa do curto-circuito virtual. Beleza? Então, aqui no caso, a tensão que aparece na positiva vai ser igual à tensão que aparece na negativa e, consecutivamente, vai ser a mesma que vai aparecer no VO. Beleza? Então, eu poderia equacionar isso aqui dessa forma. Eu poderia dizer que o nosso VI é igual ao V+, beleza? Porque no nosso caso ali é isso, o VI está curto-circuitado com o V+. Por causa do curto-circuito virtual, V+ é igual a V-, beleza? E por causa do curto-circuito real que eu tenho ali, V- é igual a VO.
Ou seja, consecutivamente para aquele circuito, VI é igual a VO. Beleza? Porque aqui eu estou falando que todo mundo é igual. Então, aqui no caso, eu estou falando que o VI é obrigatoriamente igual ao VO. Então, se eu pegar esse circuito aqui da ilustração A, a gente vai saber que esse circuito vai fazer com que toda a tensão que entre apareça na saída. Beleza? Então, esse circuito é um circuito onde, teoricamente, o meu ganho ele é sempre 1. Beleza? Não tenho outro valor de ganho para esse circuito aqui. Ganho 1, isso mesmo, Matheus. Então, nesse caso, esse circuito é ganho 1. VI igual a VO. Então, a gente está controlando o ganho dele pelo curto-circuito. Beleza? Então, obrigatoriamente, ele é 1. Isso é porque não tem os valores das resistências exatamente, Flávio. No caso, a gente está controlando e dizendo que o ganho é 1 por causa do curto-circuito que está aqui, ó. Esse curto-circuito está definindo para a gente que o ganho é 1. Então, como a gente não tem nenhuma resistência ali, o ganho desse circuito ele é obrigatoriamente 1, beleza? Isso aqui é o que a gente chama de buffer. O que entrar vai sair. Então, o ganho dele é obrigatoriamente 1. Respondido ali, Flavão? Beleza? Beleza. Então, temos isso aqui, ok? Isso aqui é importante, pessoal, para quê? A gente tem que lembrar, além daquelas primeiras 4 características lá, de impedância infinita de entrada, impedância zero de saída, resposta em frequência infinita e ganho infinito, a gente tem que lembrar que a gente tem esse curto-circuito virtual acontecendo aqui no nosso sistema, beleza? Então, isso a gente é obrigado, digamos assim, a saber para quando a gente for fazer análise, ok? Para o nosso segundo circuito aqui, o que a gente tem? Nesse circuito B, aqui a gente tem um conjunto de resistências, beleza? E a gente vai tentar fazer a mesma análise, que é o quê? Aqui a gente vai ver que o nosso sinal está entrando num resistor, beleza? Essa tensão do resistor vai estar aqui na negativa, vai vir aqui para o R2 e depois vai vir para o VO, ok? Então, se a gente tivesse só essa parte aqui da análise para fazer, a gente poderia considerar que isso é um divisor de tensão, mas a gente não teria uma referência nesse ponto aqui onde está escrito massa virtual. Ok? A gente não saberia qual que é a tensão naquele ponto e seria um pouco mais trabalhoso de conseguir analisar esse cara. Só que o que a gente tem aqui? A gente tem que, obrigatoriamente, a tensão que aparece na positiva também tem que aparecer na negativa, beleza? Então, nesse caso, qual que é a tensão que vai estar aparecendo aqui na nossa entrada positiva? Ela é a tensão do terra. Então, isso aqui a gente pode considerar como um terra real, beleza? Tem tensão zero e aqui eu tenho um escoamento de corrente. Eu posso ter um escoamento de corrente. Por causa do curto-circuito virtual, o que acontece? Acontece que a tensão que aparece no V+, vai ser a mesma tensão que vai aparecer no V-, beleza? Ou seja, a tensão do ponto do V-, tensão do ponto do V- aqui onde está descrito como massa virtual, ele vai ser obrigatoriamente zero, beleza? Por causa do curto-circuito. Se na positiva tem zero, na negativa aqui também vai ter zero. Ou seja, na positiva, nesse caso, a gente tem um terra real, ok? Por ser um terra, ter referência zero e ter escoamento de corrente. E na negativa, na entrada negativa aqui, a gente tem o que a gente chama de terra virtual. Eu tenho um ponto de referência zero para a minha tensão, porém, eu não posso ter o escoamento de corrente ali. Então, ele não é um terra real, ele é um terra virtual. Mas esse terra virtual, ele acaba aparecendo para mim ali justamente por causa do quê? Por causa do curto-circuito virtual que obrigatoriamente existe dentro do nosso amplificador operacional. Beleza? Então, a tensão que vai acabar aparecendo nos dois pontos é a mesma. Ok? Então, nesse caso, a gente poderia definir isso aqui. Esse aqui é para o primeiro, a gente poderia definir lá que o nosso V+, é igual a zero, beleza? E o nosso
V menos é igual a V mais. Ou seja, por causa do curto-circuito virtual, a gente pode falar que V menos é igual a zero também. Beleza? Então, isso aqui, essa regra aqui de V menos igual a V mais, é uma regra, certo? Isso vai acontecer sempre que a gente gerar a análise. Então, se eu sei que V mais é zero, e eu sei que o curto-circuito virtual acontece, eu posso, nesse caso, dizer que o meu V menos também é zero. Beleza? Então, essa característica que a gente vai ter para circuitos com amplificadores operacionais. Tranquilo aí, galera? Não tranquilo? Fez sentido? Não fez sentido nenhum? Sossegado? Não sossegado? E só quando o V mais for zero? Não, em todos os casos, Matheus. Todos os casos a gente considera o curto-circuito virtual. Nesse primeiro caso aqui também, V mais é igual a V menos, beleza? Ele vai me gerar o curto-circuito virtual. Porém, o V mais não é zero. Mas mesmo assim eu continuo tendo curto-circuito virtual. Ok? Então, para todos os casos, eu analiso como curto-circuito virtual. Beleza? Só que nesse primeiro caso aqui da A, eu não tenho terra real e terra virtual, eu só tenho um terra real aqui. No caso da B, eu tenho tanto terra real quanto terra virtual. Essa é a diferença de um e outro, ok? Mas ambos têm o curto-circuito que diz para a gente que V mais é igual a V menos. Respondido, Matheus? Sim ou não? Sim, sim. Então, beleza. Bacana. Vamos tocar o barco aqui. Então, aqui, nos próximos slides, é o que eu mostrei ali para vocês escrito, beleza? Essas relações. Então, tudo confere, beleza? Então, aquilo ali no slide é a explicação sobre os curtos-circuitos virtuais e a relação deles, beleza? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos analisar as três montagens básicas que a gente tem para conseguir começar a analisar realmente circuitos, beleza? Então, dentro das três montagens mais básicas que a gente vai ter, a gente tem um amplificador diferencial, um amplificador inversor e um amplificador não inversor. Basicamente, todas as próximas montagens elas vão se basear nessas montagens aqui, beleza? Então, eu sabendo analisar essas três, eu tenho total capacidade de analisar as próximas, beleza? Então, não é porque elas são básicas e simples que eu posso, digamos assim, deixá-las de lado. Pode ser que elas não sejam úteis isoladamente, mas elas são extremamente úteis quando a gente vai fazer a análise das demais, beleza? Então, vamos lá começar a analisar aqui. Então, a primeira é o amplificador diferencial. O que o amplificador diferencial é? Ele é simplesmente um amplificador aberto. Então, quando eu uso um amplificador aberto, sem nenhum tipo de realimentação, sem nenhum tipo de circuito em volta dele, sem nenhum resistor em volta dele, a gente chama isso de amplificador diferencial, beleza? Então, se eu só pegasse o amplificador operacional, colocasse na protoboard, alimentasse ele, ele seria considerado um amplificador diferencial, beleza? Então, esse, obviamente, é o circuito mais simples, onde a gente vai analisar única e exclusivamente o amplificador, sem nenhum tipo de circuito em volta dele, beleza? Ele é fácil de analisar porque a gente tem aqui a regra padrão da nossa análise, que é VO igual a VD, beleza? O VO é a nossa tensão de saída lá no pino 6, o A é o ganho, ok? E o VD é a tensão diferencial. Então, isso é o que a gente viu lá na primeira aula. Todo amplificador vai trabalhar no formato de a tensão de saída é igual à tensão de entrada multiplicado por um ganho,
Então, é isso que está descrito aqui na primeira linha. Tensão de saída é igual a um ganho multiplicado pela entrada. No nosso caso, a entrada diferencial. Ou seja, essa entrada diferencial, o que ela é? V mais menos V menos. Beleza? Que é o que a gente já tinha definido lá atrás também. Ok? Então, a entrada diferencial, ela é a entrada positiva menos a entrada negativa. Beleza? Ou seja, consecutivamente, a nossa função de transferência aqui, ela seria VO igual a A, que multiplica V mais menos V menos. Beleza? Então, aí, acho que tudo tranquilo. Bacana. Então, como que vai funcionar isso aqui? Vamos lá analisar. Vamos fazer um exemplo para a gente ver como que funcionaria esse cara. Então, tem aqui as informações abaixo, beleza? E eu quero saber qual que é o valor teórico e qual que é o valor real de VO, certo? Então, eu tenho aqui o V+, está falando que eu tenho 1 mV. Eu tenho o V-, falando que eu tenho 4 mV. Tenho aqui o meu ganho de 100 mil vezes. Beleza? Então, o que a gente vai fazer primeiro aqui? Vamos primeiro achar o nosso VD, beleza? VD é igual a V mais menos V menos, beleza? O nosso V mais vale 1 milho, o nosso V menos vale 4. Então, o nosso VD aqui, ele é igual a 1 milho menos 4 milho. Ou seja, nosso VD é igual a menos 3 milho. Beleza aí, galera? Agora, o que a gente faz? VO é igual a A vezes VD. VD a gente descobriu e o A gente tem aqui que é 100 mil vezes. Então, vou pegar o VO e vou fazer 100 mil multiplicado por 3 mil. Beleza? Então, 3 mil multiplicado por 3 mil. Quanto que vai gerar isso aqui de VO para a gente? Esse VO vai ser igual a quanto, galera? Vamos ver quem acerta. Esse VO vai ser igual a menos 300 volts. Exatamente, menos 300 volts. Ok? Então, na teoria, o que a gente tem aqui? A gente tem que esse amplificador, ele está gerando para a gente 100 mil de ganho, numa tensão diferencial de menos 3 mil. Então, na teoria, a gente tem menos 300 volts, certo? Isso é o valor teórico do nosso sistema. Na teoria, ele consegue fazer isso, ok? Agora, na prática, ele consegue fazer isso? Vamos voltar aqui e vamos olhar. O VCC dele é de mais ou menos 10 volts, beleza? Então, ele, na prática, conseguiria demandar 300 volts para o circuito? Não, ele não conseguiria. Porque a gente tem que lembrar que o que a gente está estudando são amplificadores, não geradores, beleza? Então, ele não vai gerar mais tensão ou mais corrente do que ele tem na alimentação dele, beleza? Então, eu tenho, no caso, uma limitação de 10 volts positivo ou 10 volts negativo, beleza? Então, vai acontecer que a limitação dele vai estar no VCC. Então, toda vez que a minha tensão teórica ultrapassar a tensão do VCC, eu vou limitar a tensão de saída prática no valor do VCC. Ou seja, eu vou saturar o meu sistema, ok? Então, aqui, no menos 300, eu tenho o meu VO teórico. Vou pôr só um T, tá? VOT é igual a menos 300. Mas o meu VO prático, que é o VOP, ele vai ser igual a menos 10 volts. Beleza? Então, teórico é menos 300, porque aqui eu não estou considerando nenhuma limitação prática, e aqui eu estou considerando a limitação prática da alimentação. Beleza, galera?
Fez sentido aqui? Não fez sentido nenhum. Deixa eu ver o que vocês responderam aqui. Menos 300, menos 300, menos 10. PR já respondeu o próximo. Fechou? 20 volts. Flavião colocou 20 volts. Você entendeu porque é menos 10 aqui, Flávio? Sim ou não? Vamos lá. Não, cara, não pega o valor de pico a pico, beleza? Ele pega o valor máximo que a gente trabalha. Então, eu tenho uma variação de 20 volts, mas ele pode ir de menos 10 até mais 10, beleza? Então, a variação total de tensão que eu consigo é 20, mas isso não quer dizer que ele vai conseguir gerar um sinal até menos 20. Ele só consegue até menos 10, porque eu tenho aquela referência ali para trabalhar, que é o meu zero. Então, eu tenho da referência 10 para cima e 10 para baixo. A excursão total é 20, mas eu só posso ir no máximo até menos 10, que é o máximo de tensão que eu consigo. Beleza, Flávio? Beleza. Thiago, entendi, obrigado. Ai, meu Deus. O que você perguntou, Thiago? Deixa eu ver aqui. Como chegou no valor prático? Olha lá, Thiago. O valor prático, eu cheguei a partir disso aqui, ó, a partir do VCC, beleza? Então, a partir do VCC, eu cheguei nesse valor de teórico. Tranquilo? Que mais? Para que serve esse VO teórico? Então, Gustavo, o VO teórico, ele serve para a gente conseguir definir se a gente vai trabalhar ou não dentro da realidade. Beleza? Como assim? Vamos supor que aqui eu tivesse, em vez de trabalhando com 3 mili, tivesse trabalhando com 3 micro. Beleza? Ok? 3 micro vezes 100 mil vai me gerar quanto? Vai me gerar 300 mili. Beleza? Esse 300 mili teórico, ele está dentro da minha faixa de trabalho aqui do VCC? Tá. Então, no caso, o meu valor teórico e o meu valor prático vão ser iguais. Ou seja, eu sei que eu não vou saturar o meu circuito quando eu montar ele. Agora, se eu pego e jogo esse 3 milha aqui, eu vejo que esse valor teórico está acima do valor prático, eu sei que quando eu fizer essa montagem ela não vai ser útil na prática, porque ela não vai funcionar do jeito que eu espero na teoria, beleza? Então, esse cálculo teórico que a gente faz é justamente para a gente chegar no resultado esperado e daí, a partir disso, conseguir dizer se esse valor vai realmente funcionar ou não. Fez sentido, Gustavo? Beleza? Entendi. Achei que ele ignorava o extra. É mais ou menos isso, né? Ele vai acabar saturando ali, então ele não vai conseguir chegar no menos 300, ele vai fixar em menos 10. Então, esse valor teórico aqui, a gente olha para ele e fala, putz, eu sei que eu não consigo fazer isso, então eu vou ter que dar um jeito de chegar nesse cara se eu realmente precisar dele, né? Ou você vai baixar esse teu ganho, ou você vai dar um jeito de pegar algum cara que tenha uma capacidade de alimentação de menos 300 volts, beleza? Mas ele, entre aspas, ignora ali mesmo. A é o ganho, beleza, Thiago? Então, A é ganho. Foi o Matheus que perguntou. A é ganho, Matheus, e VD é tensão diferencial, tá? Então, o nosso A, todo o nosso ganho vai ser representado por A, e VD é a tensão diferencial, beleza? Eu deixei passar alguma pergunta aqui, galera. Se eu deixei passar alguma pergunta, me mandem de volta no chat, por favor. Não? Então, beleza. Então, entenderam a ideia? Sanou ali as dúvidas, tranquilo, sossegado? Princípio, boa. Então, fechou. Então, esse é um primeiro exercício. Então, aqui, galera, é o quê?
é um amplificador diferencial, é só o componente, beleza? Então, obviamente que esse componente, isoladamente, às vezes não vai fazer muito sentido para a gente trabalhar com ele. Mas é um primeiro exemplo aqui para a gente começar a entender essas nomenclaturas que a gente vai utilizar, e ganho, tensão diferencial e tudo mais, e para começar a entender essa questão da saturação, ok? Então, olha lá, nosso VO teórico, menos 300, beleza, bacana, e o nosso VO prático, menos 10. Show de bola.